Olá, estamos de volta com Todas as Coisas, que hoje fala sobre violência obstétrica. A gente está recebendo aqui a Cacau Mila, que é comunicadora e escritora, a Valéria Mori Machado, que é diretora da Nascer Direito, e a Cláudia de Gouveia Franco, que é enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde. Abuso físico, sexual, verbal, todo tipo de discriminação, falta de condições médicas e até negligência. Nossa equipe foi conversar com as mulheres sobre violência na hora do parto. Vamos conferir. Quando o assunto é parto, a opinião feminina se divide entre a cirurgia e o parto normal. Esta gerente de vendas fez 2 cesarianas por opção e não concorda com o parto natural. Que passa horas sofrendo, sendo induzidas a fazer parto normal, né? Sendo que se fizesse uma cesariana evitaria muito isso, né? Eu, pessoalmente, não sou a favor do parto normal. Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos foram cesariana e foi super tranquilo, sem dor, sem sofrimento, sem traumas. Já a Andréa defende o parto normal e o respeito à natureza humana. Eu recomendo o parto normal, claro. Toda mulher eu acho que quer ter o parto normal, porque já é normal, a palavra já diz. 1 em cada 4 mulheres no Brasil já passou por violência obstetrícia. É o que comprova um estudo da Fundação Perseu Abramo. Mas e você? Conhece alguém que já passou por esse tipo de violência? Eu tive uma história de uma parente minha que teve um problema com o próprio médico. Naquele momento, ele não soube aguardar o momento do parto normal. E isso trouxe um trauma para ela, porque ela se preparou para o parto normal. Isso trouxe carência e hoje eu acompanho, porque é parente, a própria filha hoje. Ela tem trauma, ela não quer ter parto normal. Para a professora Lana Luísa, muitas mulheres não têm consciência se sofreram ou não violência obstétrica. Na minha época, a gente não tinha essa noção de abuso, de constrangimento, então as coisas passavam como se fossem naturais. É como na consulta médica. Hoje eu sei que eu sofri abuso durante uma consulta. Eu achei tudo muito estranho, fui embora, mas eu não tinha essa noção. Então, essa falta de conhecimento faz com que, às vezes, as mulheres passem por situações vexatórias, mas ela não sabe. Ela sente uma coisa ruim, como se alguma coisa não estivesse certa, mas ela não sabe dar nome a essa coisa. Opinião compartilhada por esta fotógrafa. Ela diz que, na hora do parto, muitas mulheres não conseguem distinguir se sofreram violência. Elas sempre acreditam que é daquela forma. Eu acho que é pela falta de informação mesmo. E eu já presenciei várias coisas que realmente existe uma violência. Quando o assunto é a legislação que pode obrigar a mulher a ter determinado tipo de parto, elas concordam. Deve prevalecer o direito de escolha da grávida. Não é uma questão de determinação, existe o direito de você escolher. Na verdade, existe a legislação, mas eu acredito que se a pessoa não quer, ela tem uma opção. Tem o direito de escolher, não, eu quero um parto normal ou eu quero um parto cesáreo. Eu acho que isso vem da mulher mesmo, sabe? Mas é um direito e se a pessoa tem esse direito, ela pode escolher o parto humanizado, se ela quiser. Na realidade, assim, a mulher precisa estar sendo bem assistida, não só no sentido de médicos, mas psicologicamente também. Assim, com relação a funcionários, a familiares, e que respeitem a opção de cada uma, que muitas optam por parto normal, outras por cesárea, então assim, que seja respeitado. Para os médicos pode ser simplesmente mais um parto, mas para a mãe nunca é, É sempre um momento muito especial. Em relação à matéria, nós estávamos vendo essa discussão, muitas vezes entre até as próprias mulheres, do qual parto é indicado. E em levar em consideração a vontade da mãe naquele momento. O que é indicado? A escolha da paciente ou a indicação médica? Como definir ali naquele momento que tipo de parto vai acontecer? Para mim, em regra, assim, a gente sempre tem que prezar pela autonomia e informação do paciente. Essa é a regra de um princípio bioético, O CRM ele já manifestou no sentido de preservar a autonomia do paciente, a autonomia da escolha da via de parto. Mas na rede pública, na maioria das vezes, só se tem parto vaginal. Por quê? Porque existe uma vedação legal que está no ECA, que só se faz cesarianas com
com indicação cirúrgica, né, com indicação médica. Por quê? Porque é um ato cirúrgico que pode ser desnecessário, ou seja, cortar ali as camadas na barriga da mulher, né, ela tem que passar por esse pós-operatório. Isso aumenta risco de infecção, hemorragia, também pode ter alguma situação, né, prejudicial para o bebê. Então, por causa disso, não se coloca como rotina, mas não é a realidade. Tem, como a Andréia comentou no intervalo, e tem municípios que só se faz cesariana. Cláudia, no caso, então, Cláudia, a rede pública, ela faz o parto normal, porque é indicação, e só em algum caso extremo a cesárea ou não? A realidade é diferente? Não, a cesariana ela é realizada por indicação clínica. Se aquele paciente tem algum risco e não pode passar por um parto normal, vai sim ser indicada a cesariana. Mas é a realidade em vários municípios que somente fazem parto cesariana. Porque o hospital não tem estrutura para fazer um parto normal. Mas não é a mesma estrutura? Um parto natural e um parto cesárea? Deveria ser, mas assim, o parto normal, ele não precisa ser feito dentro de um centro cirúrgico. Ele pode ser feito dentro de um centro obstétrico, com todos os métodos não farmacológicos de alívio da dor, que seria a bola, uma banheira, a escada, para proporcionar um ambiente mais tranquilo, acolhedor para aquela mulher. Então, nem todos os hospitais investem nesse tipo de ambiente. E acaba que o parto normal ele é realizado dentro do centro cirúrgico, com a paciente deitada, sem escolher a posição do parto. Então, isso é muito ruim. E muitas vezes eles acabam investindo somente em cesarianas, que são eletivas, com data marcada. O que acontece hoje, por exemplo, no Hospital Materno-Infantil, a gente vai citar aqui os hospitais estaduais, né? No Hospital Materno-Infantil e também no Nossa Senhora de Lourdes. Como que é feito os procedimentos nessas unidades? Sim, no Hospital Materno-Infantil é realizado parto cesariano e parto normal, só que o Materno-Infantil ele tem uma particularidade, ele é um hospital porta aberta e é um hospital de alto risco. Então, ele deveria atender somente pacientes e crianças de alto risco. Já a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, ela atende baixo risco. Seria aquela gestante que não tem nenhum tipo de complicação e até o número dela de cesáreas e parto normal, o parto normal ela é maior do que a cesariana. A gente está aqui falando sobre violência obstétrica e tem muitas às vezes essa questão da agressão, né? Até do PIC, do médico, existem relatos na internet de médicos que subiram, empurraram o bebê para sair. Manobra do Cristeler, que chama, Porém, não é o único tipo de agressão. Lembrando que agressão verbal, piadas, brincadeirinhas, menosprezar a dor da mulher também são consideradas esse tipo de violência. Cacau, eu gostaria que você explanasse para a gente se isso aconteceu com você. Em algum momento você se sentiu ofendida nessa questão das palavras? Sim, primeiro eu quero deixar claro para os médicos que estão assistindo a gente que a gente não quer brigar com vocês. A gente quer que vocês exerçam a profissão de vocês cumprindo o juramento, né, que vocês fizeram. Ninguém quer brigar, a gente só quer ser bem atendida. E se houvesse humanização, eu troquei de médico 2 vezes, uma vez, porque eu não senti que ela estava muito no automático. E eu estava num momento muito fragilizada, tinha sentido muita dor. E nesse momento de muita dor, um dia eu fui para o hospital e o médico falou assim para mim, a enfermeira falou para mim que na hora de fazer estava bom. E nem toda mulher funciona na ira como eu funciono. Eu respondi, estava bom mesmo, graças a Deus não foi um estupro. Porque as pessoas têm que parar de colocar a gravidez como se fosse um pecado da mulher. Como se a mulher, se você transou, agora está aqui a prova do seu pecado, agora aguenta. Então, é uma desconstrução social que necessita ser feita. Para mim, aconteceu isso, para mim aconteceu de não sentir a humanização. Eu acredito que a humanização, na hora do atendimento, mudaria tudo. Porque o que a mulher precisa, a gente é uma sociedade onde a gente se complementa. Se eu estou no meu momento de fragilidade, você pode, vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem? Muda tudo. Pode, inclusive, fazer com que a pressão volte ao normal. Porque se eu estou em pânico, eu estou em medo, alguém, calma, respira, eu vou conseguir acalmar e respirar. Então, o que eu senti muito forte foi isso, dessa falta de humanização, de falar, você está com manha, isso é coisa da sua cabeça.
E aí você fica, será que é coisa da minha cabeça mesmo? Eu fiz tratamento terapêutico e todo tipo, você foi no psiquiatra e tudo. O psiquiatra falou assim, você tá bem, tá tudo certo. Porque você começa a se colocar em xeque. Será que eu realmente tô louca? Será que não é assim? Aí você começa a falar com as minhas que já tiveram filhos assim, você sentiu isso, é normal? E aí você começa a se colocar em xeque da sua sanidade mental perante o atendimento que você recebe. Então, no dia, no hospital que eu tive o Miguel, por exemplo, que eles se julgam e vendem imagem de humanizado, foram 18 partos, 18 foram cesáreas. E a nossa sociedade, ela vai complicando muito coisas que são naturais, sabe? A gente, graças a Deus, existe o parto cesáreo para que as pessoas que não conseguem ter filho nas vias naturais começa a ficar difícil, sofrimento fetal, a mãe está sofrendo demais, ela pode ir, graças a Deus, que bom, mas nosso corpo foi feito para parir, nós somos capazes de colocar uma pessoa no mundo. A gente já faz isso, já tem muitos anos. A medicina está aqui simplesmente para nos auxiliar. O problema que eu senti é que o médico, às vezes, tenta tirar o protagonismo da mulher. Você está aqui para me auxiliar, você não está aqui para fazer o meu parto. Só se não tiver como, aí você, graças a Deus, você estudou medicina e vai trazer meu filho. Mas fora isso, você me auxilia, me dá força, que eu vou simplesmente entregar meu filho para você ser a primeira pessoa que vai receber ele nas mãos. Cláudia, em relação a essa questão de conscientização dos profissionais, das pessoas, até mesmo das vítimas, que não sabem que foram vítimas, existe no Estado a data 31 de março, o que ela significa? A data de comemoração do mês da não violência obstétrica. E traz a divulgação realmente do que é a violência obstétrica, levar essa informação às mulheres, dos seus direitos, do que elas podem recorrer e do que pode acontecer, e muitas vezes elas não sabem que passaram por uma violência. É uma vitória essa data? É uma data de consciência, né, de combate. Hoje ela foi escolhida, né, eu participei da elaboração do projeto de lei dessa lei, que é a 20.336 de 2018. A gente escolheu essa data, coincidentemente, foi o mesmo dia que o Miguel Vicente nasceu. Mas foi por causa do caso da Delir, que foi uma mulher que foi levada à força, com força policial, para uma maternidade para fazer uma cesariana, por meio de decisão judicial. Então, para você chegar nesse nível, né, aí teve alguma coisa errada, que seja na informação, né, da necessidade de uma cesárea, que hoje se discute se era necessário ou não na justiça. Enfim, então foi por causa dessa história da mulher Adelir, lá do sul do país, que tem essa comemoração hoje. Agora, a Câmara dos Deputados criou uma comissão para avaliar o aumento das denúncias. Isso também é um passo, né, positivo? Em relação à denúncia, vou pôr um adendo na pergunta da Camila, que tem a ver com a pergunta que a gente recebeu aqui de uma telespectadora. É a Marcela Ramos, ela é do setor Garavelo de Aparecida de Goiânia. Que tipo de prova eu tenho que ter para provar que eu sofri esse tipo de violência? É a minha palavra contra a da pessoa? Acredito que tenha praticado a violência. Daí a gente pode entrar nessa questão das denúncias também. Recentemente, o STJ, no ano passado, né, que é um tribunal superior, ele julgou, porque hoje, quando a gente fala de violência obstétrica, a gente trabalha muito, os advogados trabalham muito com a ausência de anotação, porque o funcionário que está atendendo a assistência, ele tem a obrigação de anotar tudo. Então, por exemplo, tem alguns casos que por falha de prontuário ou por alguma incorreção no prontuário se verifica o indício dessa violência. A violência obstétrica hoje ela é considerada uma violência sexual. Quem falou isso não foi eu, Valéria, foi o Ministério Público Federal. Então, assim, porque se trata de um ato da mulher, da sua sexualidade. Então, na mesma forma que em casos de estupro, o que mais é valioso? A palavra da vítima. Então, só que a gente não trata no processo só apenas com a palavra. Então, aí vem o trabalho da advocacia, né? De demonstrar as falhas e fazer, a gente utiliza uma teoria que chama teoria da constelação. É pegar esses indícios, pegar uma prova testemunhal, o depoimento dela, valorizar. Com isso, a gente desqualifica algumas provas que são mais robustas, qualifica maior para valorizar esse depoimento da mulher, são estratégias jurídicas, né? E com isso a gente configura, pode ser uma prova testemunhal também, né? Na verdade, quando o acompanhante ele é parente, geralmente ele vem como informante, mas nesses casos a justiça tende a valorizar mais os depoimentos porque eles ficam, a gente chama de prova diabólica. Como é que uma mulher em trabalho de parto consegue produzir provas, né? Raramente vai ter um vídeo, raramente vai ter como provar, sendo porque as anotações e prontuários de tudo que ocorre naquele momento ali da assistência não é obrigação dela, é obrigação da equipe de saúde.
Existe a manobra de Christeller, que a gente chama, né? Que ela é ilegal também, mas acontece. Que é quando o médico ou a enfermeira praticamente sobe em cima para forçar. Isso é um crime. Então, ela é proibida o Corém, os enfermeiros são proibidos de fazer essa manobra. Existem manobras similares que são permitidas, né, mas não é a manobra de Christeller, ela já não é mais utilizada. Só que o que acontece? Quando você não tem anotação, por exemplo, geralmente eles nunca anotam isso. Que empurrou a criança. Nunca anotam essa manobra. Então, só pelo fato de acontecer, ter a marca na barriga, porque geralmente fica roxo, e não ter anotação em prontuário, a palavra dessa mulher vai ser valorizada. Já é uma prova. Isso, mas para isso ela precisa fazer um exame de corpo de delito. E tem que ser logo, isso. Porque sai. Exatamente. Então, assim, por isso que a assistência jurídica, em todo momento, é necessária. Desde o momento do parto até depois, até para colher essas provas. Lembrando que, para denunciar, a pessoa pode denunciar ao próprio conselho, seja de medicina ou de enfermagem. Também tem o número 180 e o número 136. A Divina Souza mandou uma mensagem aqui no meu Instagram pessoal falando assim: minha filha estava presa por tráfico, grávida e sofria muito dentro do presídio. Isso também é um tipo de violência obstétrica? Outra coisa, a prisão domiciliar seria uma alternativa? Ela ficou algemada durante todo o processo de parto, pelo pé e pela mão. Foi inclusive proibida de ter contato com o filho. Sim. Tudo que envolve a gestante, né, utilizando desse momento de vulnerabilidade dela para poder fazer uma violência, sim, é uma violência obstétrica, sendo uma detenta ou não. Isso não importa. Tanto que, inclusive, na Lei 19.790, fala-se, descrita que manter algemadas mulheres no momento do parto, as detentas, é uma violência obstétrica. Ela tem direito de se locomover, não é porque ela é detenta que ela deixou de ter direitos humanos, né? Pelo contrário. Então, assim, aí já cabe, né, pedir uma prisão domiciliar, dependendo, e o juiz tem que deferir, que já tem uma outra burocracia envolvida, né? Mas sim, acredito que seja possível. Tá certo, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue participando com a gente, mandando sua pergunta, seu relato de vida, pelo 3201-7704, não sai daí. Meu choro não é nada além de carnaval.